Advogada e professora de Direito e Legislação da ETEPA de Americana, São Paulo, filha de mineiros, criada em Mato Grosso, a doutora Divina Maria Bertalha sempre participou ativamente na vida da igreja, nas cidades de Rondonópolis e Cuiabá. Desde 1989 reside na cidade de Americana, São Paulo, onde tem intensa e destacada atuação pastoral junto à paróquia de São Domingos. A doutora Divina Maria Bertalha vai focalizar o tema Orientações práticas para uma plena vivência da sua fé em comunidade. Você pode colaborar com o programa tirando dúvidas ou fazendo perguntas pelo fax fone 0, número da operadora 17 224 5556. Participe. Com o jornalista Luiz Carlos Fabrini, a tribuna independente da Rede Vida está no ar. Um abraço aos telespectadores da Rede Vida de Televisão em todo o Brasil. Nosso agradecimento a Deus pela oportunidade deste encontro que nos permite trazer mais um tema de importância e interesse para a família brasileira, principalmente para os cristãos e os católicos. Postura religiosa na vida em comunidade. Tema que será desenvolvido pela professora doutora Divina Maria Bertalha. Ela é escritora católica. Participam da tribuna independente formando a banca de hoje. Aparecido Cássio Alves, ele é seminarista. Maria Inês Lemos de Melo Ponquio, membro da equipe de Nossa Senhora. E Eufli Ângelo Ponquio, membro da equipe de Nossa Senhora. Eu tenho o prazer de convidar agora para suas considerações iniciais a professora doutora Divina Maria Bertalha, escritora católica, que estará abordando o tema Postura religiosa na vida em comunidade. Boa noite, professora Divina. Prazer em tê-la aqui na Rede Vida de Televisão para todo o Brasil. Boa noite. É uma alegria enorme estar aqui, pois considero que para as famílias brasileiras este programa é um dos mais importantes areópagos da televisão brasileira, um dos melhores polos de divulgação de ideias, pela importância e seriedade com que os temas são aqui debatidos e também pela oportunidade que o telespectador tem de esclarecer suas dúvidas efetivamente, de uma forma direta, ligando para nós. E além de ser, portanto, uma alegria, é também uma honra, porque realmente é um privilégio enorme estar aqui nessa noite. E eu convido a você, telespectador, que venha participar conosco, pois o nosso tema realmente é de difícil abordagem. Quero, inicialmente, informar a todos, principalmente a você que está me vendo pela primeira vez, que não me conhece, que eu não tenho um relacionamento recente com a Igreja Católica. A minha vida quase que não pode ser separada da igreja. Eu poderia até afirmar que eu sou católica desde a minha vida intrauterina, porque é um legado de meus pais e minha família. Portanto, eu não sou uma pessoa que caiu de paraquedas ontem na igreja e, ao constatar algumas inadequações, algumas impropriedades na vida em comunidade, se dispôs a escrever um livro ditando regras de comportamento ou de boas maneiras. Na verdade, o meu livro não é um livro de etiqueta, não é um livro de boas maneiras. É apenas e tão somente um gesto espontâneo, sincero, de alguém que deseja ver sua igreja cada vez mais rica de experiências humanas e no crescimento comunitário da fé de todos nós. É nesse sentido que eu estou aqui hoje, nesta noite, e espero que tenhamos a oportunidade de dialogarmos a respeito. A professora Divina está à sua disposição, telespectador de todo o Brasil. Você que sempre participa da tribuna independente, fazendo as suas perguntas, interessando-se pelo programa, principalmente pelo tema de hoje, postura religiosa na vida em comunidade. Você pode usar o telefax da Rede Vida, 0, código da operadora 17 224 5556. E a primeira pergunta para a professora Divina será feita pelo seminarista Aparecido Cássio Alves, a quem agradecemos pela presença na banca da tribuna hoje. Boa noite, obrigado, Aparecido. Boa noite. Professora Divina, como surgiu a ideia de escrever este livro? Trata-se de um projeto até bastante antigo já na minha mente, no meu desejo de colocar num livro esses esclarecimentos. Desde criança, eu sempre servi a igreja. Passei por todos esses momentos que a vida em uma comunidade religiosa propicia a uma criança católica. Comecei distribuindo folhetos de cânticos, coroando Nossa Senhora,
e depois assumindo alguns serviços pastorais, de lá para cá nunca me distanciei da igreja. E desde então eu percebia, notava alguns pequenos deslizes comportamentais das pessoas. Porque toda a sociedade, desde o início, desde a época mais remota do surgimento do homem, nós temos alguns problemas de convivência. Porque o meu comportamento, o meu jeito de ser, acaba interferindo na vida do outro. Na vivência da fé, essa interferência acontece de uma forma muito mais acentuada. E essa interferência, muitas vezes, ela é positiva, ela é boa. A gente vive em comunidade e o testemunho de um acaba enriquecendo o outro. Mas, muitas vezes, essa interferência é negativa. Então, com a supervisão teológica do meu padre Itamar Gonçalves, porque eu ainda não sou teóloga, eu comecei a escrever, a pensar essas questões e abordo neste livro. Desde, por exemplo, a importância de se escolher uma comunidade que tenha a ver comigo, a roupa adequada para se ir à igreja, a alimentação que eu devo ter antes de ir às celebrações para evitar problemas fisiológicos lá, numa vivência tão próxima fisicamente com as pessoas que convivem comigo na minha comunidade. E aí, tantos outros itens que a gente elencou aí, chegando até lá na convivência, a vida em comunidade, a vida na família, a convivência com as outras igrejas. Essa ideia, então, veio realmente de um desejo sincero de prestar um esclarecimento, no sentido de que as pessoas, vivenciando sua fé, que é o mais importante, que é o apelo que nos conduz à igreja, elas possam fazê-lo de uma forma serena, sem constrangimento, sem insegurança, de forma a que essa convivência seja realmente rica para todos. A professora Divina está na Tribuna Independente para todo o Brasil, falando sobre postura religiosa na vida em comunidade. O seu livro, Guia Católico de Postura Comunitária, tem um comentário do arcebispo de Cuiabá, Dom Bonifácio Pitinini. Era preciso que alguém tivesse coragem de escrever essas coisas para educar religiosamente o nosso povo. Você, telespectador, pode participar do programa encaminhando sua pergunta à professora Divina pelo telefax da Rede Vida. 0, código da operadora 17 224 5556. Professora Divina responde agora a pergunta da senhora Maria Inês Lemos de Melo Ponquio, ela é da equipe de Nossa Senhora de São José do Rio Preto. Obrigado, Maria Inês, pela presença mais uma vez na Tribuna Independente. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Divina. Eu tinha escrito aqui, qual o seu objetivo em escrever o livro? Essa pergunta praticamente foi respondida nessa sua primeira pergunta, na sua primeira resposta. Então, eu vou perguntar, como despertar o interesse das crianças para a vivência na igreja? Maria Inês, se você me permite, eu vou complementar a resposta, porque o objetivo, na verdade, são dois. O que originou a feitura do livro foram essas questões que eu relatei no começo. Mas eu tenho dois objetivos. O primeiro, um objetivo maior, não é? Um objetivo genérico, que é mostrar a todos o quanto é bom se ter uma comunidade e o quanto é maravilhoso prestar serviços a ela. E que esse é um chamamento para todos. E que todos nós devemos realmente ter essa alegria, descobrir essa alegria, que é maravilhoso, que é uma riqueza incomensurável quando você coloca seus dons, seus talentos a serviço da comunidade. E, com esses esclarecimentos, mostrar às pessoas que elas podem ter uma colaboração efetiva para a grandeza da sua igreja, da sua comunidade e da Igreja Católica como um todo. Um objetivo mais específico é para que cada um seja feliz realmente nessa oferta, neste ir ao encontro do outro, neste colocar os seus dons à disposição da sua comunidade. Com relação à ida das crianças, é uma coisa que muitas pessoas me perguntam realmente. Aliás, esse assunto, esse tema, ocupou uma grande parte do livro, porque realmente é uma tarefa imprescindível que nós pais devemos nos interessar por assumi-lo, mas realmente não é tão simples assim. As crianças, principalmente as bem pequeninas, até uns 4, 5 anos, na verdade, elas às vezes se sentem incomodadas pela demora, pelo tempo das celebrações e acabam perturbando, fazendo barulho, brincando, desconcentrando quem está atrás, quem está do lado. E então, às vezes, os pais, por existir essa dificuldade, até desistem de levá-las.
Então, eu tenho várias dicas, mas eu vou dizer aqui as que eu acho as mais importantes. Primeiro, se o pai assume essa responsabilidade junto com a mãe, essa tarefa, essa incumbência fica bem facilitada. Para as crianças, só a mãe insistir, só a mãe dizer que é importante, às vezes não funciona. O pai precisa se interessar e precisa assumir essa responsabilidade junto com a mãe. Aí já fica mais fácil, porque se o pai falou que é importante, se o pai vai, se o pai dá um testemunho de que é importante, que precisa ir, a criança já entende realmente que aquilo é importante para ela também. Se fica só o discurso da mãe, fica uma importância mais ou menos enfraquecida. E depois outras dicas de ordem mais prática. Por exemplo, levar as crianças durante as celebrações, durante a semana, que são mais curtas. Levar a criança durante o dia, quando não há celebrações, explicar o significado de cada parte da missa, mostrar o tempo por fora, por dentro, falar do padroeiro, qual a mensagem que ele tem a nos dizer, levar as crianças às festas em comunidade, porque a criança ela precisa entender que a igreja é gostoso, que o ambiente é festivo. Não é porque a criança diz, eu não quero ir, que eu não gosto da missa. Porque o padre fala, eu não entendo, demora muito. Então, se tem a festa, ela já começa a entender que aquilo é dela. Ela passa até a usar expressões, nossa igreja, nossa comunidade, nossa festa, nosso padre. E outras indicações nessa linha, que podem facilitar também essa responsabilidade dos pais, evitar de levar coleguinhas junto, porque às vezes uma criança só se comporta exemplarmente, mas quando vai outro junto, fica bem complicado, não é? E principalmente, os pais têm que ser perseverantes, porque eu mesma tenho 2 meninos de 5 e 9 anos, e às vezes tenho dificuldades com eles. Então a gente não pode desistir porque existe uma dificuldade, porque é muito importante que os pais perseverem nessa direção, porque a criança que cresce participando, tendo uma vida em comunidade, na comunidade católica, é uma criança que tem grande chance de contornar os descaminhos que podem vir por aí na vida de um adolescente e até de um adulto. Qual a sua postura religiosa na vida em comunidade? Se você tem dúvida, mande sua pergunta aqui para a Rede Vida de Televisão pelo telefax 0, código da operadora 17 224 5556. Aqui está presente a professora Divina Maria Bertalha. Ela é escritora católica para atender ao seu chamado, para responder a sua pergunta, tirar a sua dúvida sobre o tema do programa de hoje. Postura religiosa na vida em comunidade. A professora Divina Maria responde agora a pergunta do doutor Eufli Ângelo Ponquio, da equipe Nossa Senhora. Obrigado, doutor Eufli, pela sua presença. Boa noite, com muito prazer nós estamos participando com você dessa tribuna independente. Mas eu achei interessante no seu livro que existe um sistema, várias sarjas nas ilustrações. Por que a senhora usou esse sistema? Olha, num país onde a maioria não tem o hábito de ler nem um livro por ano, não é? Nós temos, infelizmente, essa estatística muito baixa. Nós não temos tradição de leitura. Se a gente for olhar no nosso círculo de amigos, são muitos poucos os que desenvolvem esse hábito tão salutar. E leitura religiosa, muito menos. Então, eu tentei fazer um livro, uma redação direta, simpática, bem-humorada, para que atraísse as pessoas a descobrir a beleza de se ler um livro religioso e a se interessar também pelas orientações que eu me dispus a fazer. A charge, ela tem um apelo visual muito forte, porque além de você visualizar a situação, ela vem carregada do humor. Então, realmente, eu adotei a charge porque eu achei que seria um atrativo a mais. Então, aqui essa primeira, a questão da escolha da igreja, como escolher. No visual, ele tem lá 2 opções, uma igreja, um padre mais progressista, outro mais informal. Nessa segunda, como achar tempo para a igreja. Um convida o outro, ele está pensando no futebol, não é? Então, a pessoa vai se interessando porque há um visual engraçado. Essa aqui é uma charge que eu usei para quando eu falo da homilia. Olha quantas situações inadequadas. Um bocejando, outro rezando o terço, outro mascando o chiclete, o padre discorrendo a sua mensagem do dia, né? E as pessoas totalmente impróprias, nem ligando. Aqui, com relação ao vestuário,
que tem uma parte do livro que orienta o vestuário adequado. Aqui nós vemos uma charge onde o casal está completamente fora dos parâmetros da roupa apropriada para se ir à igreja. Aqui foi uma charge que nós colocamos no capítulo que eu falo, que orienta as questões fisiológicas. Não é? Porque o cuidado com a nossa fisiologia é muito importante para a gente vivenciar uma celebração plenamente, não só para nós, mas para quem também está ao nosso lado. Ali nós podemos ver alguém que não se cuidou e as pessoas que estão do lado estão até tentando se afastar. Aqui é a questão que nós acabamos de discorrer sobre a criança. Né? Aqui a ida à comunhão. Algumas questões também que às vezes surgem, alguns pequenos deslizes. Uma pessoa batendo papo, outro mascando chiclete, inclusive quebrando o jejum eucarístico. Essa primeira pessoa que acaba de comungar, com a fisionomia, parece que acabou de ser condenada à morte, não é? Nós recebemos Cristo, devemos sair dali com um semblante muito feliz, muito alegre, caras amarradas, isso tudo é muito incompatível. Aqui, quando eu falo do Natal, do verdadeiro sentido do Natal, aqui da celebração do casamento, que acaba religioso, que acaba, na maioria das vezes, sendo um momento mais social que religioso. Aqui, com relação para a mania que a gente tem de colocar a palavra, o nome de Deus em tudo. Então, aqui a gente vê, escapei disso, graças a Deus, mas Deus não tem nada a ver com isso aí. Né? Aqui, com relação às superstições, o povo brasileiro é muito apegado às superstições, e nós católicos devemos evitá-las sistematicamente. E esse daqui acabou de desviar-se da escada, que é uma superstição, né, forte entre nós, e já está caindo no bueiro. Aqui a relação dos pais na família, quando eu oriento a questão. E essa última aqui, uma charge que faz muito sucesso por aí, quando eu trato da acolhida nas igrejas. A gente vê aqui um secretário, né, cheio de braços, para bem atender alguém que o procura na sua secretaria. E ali algumas mensagens. Que bom que você veio, agradecemos a preferência, volte sempre, sua opinião é importante, etc. E ainda tem mais uma, que é a última, que ilustra um vocabulário que eu incluí no livro com relação a termos religiosos e siglas. Então, um repórter faz uma pergunta para um bispo e usa siglas. Né? Ele pergunta qual a mensagem que o senhor tem para o final do ano, se vai usar as do CAN ou do CON, lá, aí ele diz que está pensando em usar o querigma, a parousia, a refundação, etc. São termos que, na maioria das vezes, as pessoas não conhecem. Então, essa estratégia teve esse objetivo, tornar a leitura mais agradável, digamos assim, num termo muito usado hoje em dia, mais light, mais leve, para que as pessoas o lessem até o fim. Aliás, eu recebo muitos telefonemas, muitos e-mails, fax, e muita gente me diz, o primeiro livro que eu li até o final. Então, tudo indica que talvez eu tenha conseguido, pelo menos em termos, alcançar essa meta. A professora Divina Maria Bertalha está na Tribuna Independente. Ela é escritora católica, está desenvolvendo o tema Postura Religiosa na Vida em Comunidade. O telespectador já está encaminhando suas perguntas, suas mensagens para a professora Divina, que está aqui na Tribuna Independente da Rede Vida de Televisão para todo o Brasil. Você pode usar o telefax da Rede Vida, 0, código da operadora 17 224 5556. Tribuna Independente vai para o seu primeiro intervalo. Contaremos em instantes com a sequência da Tribuna Independente, hoje falando sobre postura religiosa na vida em comunidade. Um instante só, Canal da Família volta já já. Tribuna Independente da Rede Vida de Televisão para todo o Brasil. Presença da professora Divina Maria Bertalha. Ela é escritora católica, está desenvolvendo o tema Postura Religiosa na Vida em Comunidade. Você pode participar, telespectador de todo o Brasil, encaminhando sua pergunta pelo telefax da Rede Vida. 0, código da operadora 17 224 5556. A professora Divina já começa a receber as mensagens dos telespectadores e o primeiro fax que chega é da nossa querida Gislaine Cantini. Ai, que maravilha. Ela diz o seguinte: Divina Maria, ternura e paz em Jesus. Fiquei feliz ao receber seu e-mail e de vê-la na Tribuna Independente. Peço que me dê um telefone de contato. Agora ela se dirige aos amigos da Rede Vida.
Agradeço todo o carinho e atenção que me deram durante a minha estada em São José do Rio Preto. Contem sempre com nossas orações. Gislaine Cantini, com as suas orações e com seu canto, viu, Gislaine? Porque sua voz é simplesmente maravilhosa. Eu que agradeço, Gislaine, ver você na tribuna, que foi um presente de Deus. Fiquei encantada com o seu jeito simples de ser, com o seu ser missionária. E é um grande estímulo para todos nós católicos ouvir a sua voz, vê-la não só cantando, mas interagindo na Igreja Católica. Eu fiquei muito feliz com a sua mensagem. Obrigada. E o telefone de contato? Assim, o telefone da minha casa, código da operadora 19 468 2841. Está aí na tela, Gislaine, pode copiar, viu? De Ubá, Minas Gerais, o T. Albino Domingues manda a seguinte mensagem para a professora Divina. Onde encontrar o seu livro para vender? Abraços fraternos. Olha, esse livro, na verdade, ele era para ter saído pela editora Vozes, que aprovou o projeto. Mas eles não tinham uma data definida, porque ia entrar na programação da editora. Então, nós acabamos fazendo por uma editora local da minha cidade, de Americana, São Paulo, porque a escritora Maria Lúcia Capozzi, uma grande amiga, uma pessoa muito próxima, se dispôs a acelerar a fase de editoração e nós conseguimos fazê-lo muito rapidamente, em 2 meses, porque eu tinha essa pressa. Os meus pais, que se Deus quiser, devem estar me ouvindo agora, me vendo agora, a minha mãe principalmente estava com a saúde bastante fragilizada e eu queria muito que ela pudesse receber esse livro em mãos, ainda em vida. Graças a Deus ela está bem e ela teve essa alegria. Então, na verdade, foi feito por uma editora em Americana e a editora Voz assumiu a distribuição nacional. Então, hoje ele é encontrado em todas as livrarias da editora Vozes e em São Paulo nas livrarias Loyola. Mas eu quero fornecer a todos agora que estejam interessados em adquiri-lo o telefone comercial da editora Vozes, que é o telefone do Rio de Janeiro, que também já deve estar no ar. Já está. Então, vocês podem ligar diretamente nesse telefone para a aquisição do livro. E quem desejar falar comigo, dar um alô, porque eu inicio o livro dando um oi. Porque o meu desejo era que todos se sentissem à vontade comigo nesse diálogo, nessa conversa que faço com todos através dessa publicação. Começo com um oi e termino pedindo que me deem um alô, porque a 2ª edição já está sendo preparada e a gente quer melhorar o texto, porque provavelmente algumas questões ficaram de fora, tá bom? Então, quem se interessar, quem tiver esse desejo, pode ligar para mim, que vai ser uma alegria atendê-lo. De Guarapuava, no Paraná, a Risolete Hort. Parabéns pelo programa, já li o seu livro e recomendo para as pessoas que leiam. Ela manda um abraço para a senhora. Muito obrigada, Risolete, outro para você, que bom que você gostou, fico feliz. A Maria Tereza e o Luiz Carlos, de Americana, São Paulo. Parabenizo a doutora pela entrevista, desejamos sucesso. Muito obrigada. De Palmares do Paraíso, interior de São Paulo, o padre João Batista diz o seguinte: um abraço para o seminarista Cássio, que está aqui ao nosso lado. E pergunta: como viver bem na comunidade com as adversidades de pensamentos? Realmente, isso existe até no menor núcleo de sociedade que nós conhecemos, que é a nossa família, não é? A nossa família, onde há o aspecto da consanguinidade que tanto nos une, como temos problema dentro de casa. Quantos desencontros entre pais e filhos, entre irmãos, entre marido e mulher, quantos reencontros, graças a Deus. Então, numa comunidade maior, como a comunidade religiosa, isso é uma realidade. A diversidade de pensamentos é uma coisa normal. Como conviver com isso? Eu acho que tentando buscar um ponto de equilíbrio. Não tentar impor a sua ideia e também tentar entender a ideia do outro. Ou seja, caminhar, todos nós devemos caminhar na direção de um enriquecimento da nossa igreja, de um enriquecimento da nossa comunidade. Ou seja, os sentimentos que devem nortear a nossa presença na comunidade devem ser o de compreensão, de tolerância, de gratuidade, de disponibilidade. E muitas vezes até em nome de um interesse maior da comunidade, até mesmo deixar que a nossa ideia passe batido e que prevaleça uma ideia que não é a nossa,
mas que possa estar representando naquele momento o interesse maior da comunidade. E obrigada pelo seu incentivo. E de Americana, São Paulo, perto de Campinas, onde a senhora mora, né? Minha cidade, isso. O Claudemir Calvo dá os parabéns pela entrevista e também parabéns pelo livro lançado. Muito obrigada, Claudemir. A senhora tem filhos, né? 2 meninos. Como é que eles chamam? O primeiro tem o nome do avô, Antônio Bertalha Neto, a gente chama de Neto. E o segundo, Breno. A senhora está recebendo aqui uma pergunta dos seus filhos. É mesmo? É. Maravilha. Antônio Bertalha Neto, de Americana, filho da doutora Divina. Mãe, Sim. outro dia você falou para alguém que todos precisam respeitar a panelinha do padre. Você vai explicar, você pode explicar isso melhor? Abraços, Neto e Breno. Obrigada, meus queridos. Beijo para vocês. Amanhã eu chego aí, hein? Bom, a questão da panelinha, Neto, já que você que está perguntando, eu acho que é uma coisa maravilhosa na vida de todos nós. Por que recebe esse nome? Porque quer dar ideia de um aconchego. Você mesmo, vocês dois, meus queridos, vocês têm muitos amigos, graças a Deus. Mas aqueles que frequentam a nossa casa e cujas casas vocês frequentam e até dormem às vezes, são a panelinha de vocês. São aqueles amigos com os quais vocês se identificam mais, estão sempre juntos. Temos muitos amigos, mas temos aqueles mais íntimos. Assim é na vida de todos nós. Todos nós também temos as nossas panelinhas. Eu fico até com pena de quem não tiver panelinha. Panelinha é uma coisa muito razoável e salutar. Pois bem, eu disse a essa pessoa, a pessoa a qual meu filho está se referindo, foi uma senhora que me ligou de um outro estado, dizendo que tinha lido meu livro, tinha adorado, mas que não via como aplicar minhas orientações na sua paróquia, porque na igreja dela existe uma panelinha que manda em tudo e que não deixa ninguém participar de nada. E aí eu disse, falei algumas coisas e pedi a ela que respeitasse a panelinha do padre. E foi isso que ele ouviu, daí a origem da pergunta. Bom, a panelinha do padre realmente precisa existir. Quem são as pessoas que compõem essa panelinha? São aquelas pessoas que têm identidade com o padre, que se identificam com ele, com o seu trabalho, não é? E que aderem a essa missão que o padre tem na sua comunidade, na sua paróquia. Então, a panelinha existe, mas ela não tem tampa, ela é extremamente aberta e para você ingressar nessa panela, você só deve atender esses 2 pré-requisitos. Primeiro, identificar-se com o padre, gostar dele e segundo, ter desejo de servir a sua comunidade. Então, nós podemos até mudar o nome. Quem dera, todos os padres não tivessem panelinha, mas um imenso caldeirão, onde todos se achegassem, não é? E viessem ali para somar com o padre e desenvolver um trabalho comunitário. Há muito que se fazer numa igreja e às vezes a panelinha não dá conta. Mas eventualmente pode surgir mesmo casos de alguma pessoa querer, né, se apossar de alguma, mais propriamente de algum serviço, isso é responsabilidade minha, não deixo que ninguém faça. Isso é uma coisa normal, é só ir com tato, com cuidado, dialogar com seu padre, que esse probleminha desaparece. E venha você fazer parte da panelinha do seu padre. Você vai se sentir bem e vai trazer seu dom, sua alegria, sua criatividade, seu dinamismo e vai enriquecer a sua comunidade. Essa é a lição da mãe para o filho, que serve para todas as mães e para todos os filhos que estão na tribuna independente da Rede Vida de Televisão. Especialmente para você, viu, Neto? A professora Divina Maria responde agora a pergunta do Aparecido Cássio Alves, seminarista. Divina, nós sabemos que toda celebração exige do fiel uma preparação pessoal. Como deve acontecer essa preparação? Inicialmente, a gente tem que se preparar para a igreja de qualquer jeito. Você tem que ir com aquele desejo íntimo que nasce do seu coração de ir lá louvar a Deus e partilhar isso com a sua comunidade, não é? Então, a preparação espiritual em primeiro lugar, mesmo porque todas essas questões que nós estamos tratando neste programa hoje são importantes, mas não são mais importantes que a fé. Então, primeiro, cuidar da parte espiritual, do seu desejo, dos sentimentos que estão no seu coração, não é? A segunda parte
é com relação a uma preparação mais objetiva, digamos assim, de aspectos práticos mesmos. Vejam bem, quando a gente está vivenciando a fé numa comunidade, a gente está louvando a Deus e nosso sentimento, nosso coração, nossa mente, a Ele se eleva, mas todo o resto vai junto, não é? O nosso corpo, os nossos gestos, a nossa fala, o nosso comportamento, enfim, a nossa postura. E neste momento, quando você está vivendo esse momento tão encantador, tão importante na nossa vida, você não deixa de exercitar os seus sentidos, os outros sentidos. Você continua vendo, você continua ouvindo, não é? Você continua sentindo, seu olfato está em pleno vigor. Então, naturalmente, que nós também temos que cuidar dos aspectos fisiológicos. Nós temos que fazer uma higiene adequada, nós temos que ver uma roupa com cuidado, não tem nada a ver com o poder aquisitivo. Quando a gente vai ao aniversário, a um casamento, a gente não pensa antes que roupa eu vou, vai lá, separa, cuida. Com a igreja, a mesma coisa. É um momento especial, então nós temos que nos preparar especialmente. Ver uma roupa adequada. Adequada, o que seria? Para as mulheres, principalmente, eu oriento no livro, evitar vestimentas que enalteçam, que destaquem muito o seu biotipo físico privilegiado, no sentido de chamar muita atenção. Então, há que se ter esse cuidado também com o vestuário. Os homens já é uma coisa mais tranquila, porque o vestuário dos homens tem um menor número de itens, então é difícil a gente ver impropriedade nos homens. Neste segmento, as campeãs, né, das inadequações somos nós mulheres. E realmente é muito difícil a gente prestar atenção, continuar no clima da celebração, se tem, por exemplo, uma jovem com uma roupa exageradamente justa ou extremamente decotada, não é? E, às vezes, também outros pequenos detalhes que trazem um empobrecimento da celebração. Conversas paralelas, casais em carícias explícitas, enfim, são tantos itens, não é? Que estão no livro, mas que acabam empobrecendo as pessoas chegarem atrasada. Ao chegar atrasada, então nós temos que chegar pelo menos 15 minutos antes para chegar, sentar-se, achar seu lugar, refletir um pouco por que está ali, contemplar todo o ambiente. A pessoa que chega atrasada, além de desconcentrar quem já está ali, ainda tem esse problema. Ela mesma pega a celebração já começada ou já no meio e realmente não vai tirar o proveito devido, perde muito da celebração. E outras coisinhas que a gente também pode cuidar. Por exemplo, eu coloquei no livro uma coisa que muita gente me pergunta, mas que legal você falou isso, que é importante, o sentar-se no banco. As pessoas, às vezes, usam os bancos das igrejas como se fosse banco do jardim. Sentam folgadamente, ocupam mais espaço do que precisam. Não é? Até na minha comunidade, o nosso pároco, ele é muito criativo, ele usou uma estratégia que eu quase não vejo em outras comunidades. Os bancos da Igreja de São Domingos, em Americana, eles têm os espaços divididos. Nós temos, assim, uma pequena protuberância em madeira mesmo, uma ripinha, que tem uma relevância, então ela divide os espaços. Até a gente brinca que existe a média ponderada, não existe na matemática? A gente faz a média ponderada a partir de alguns elementos para se chegar a um ponto de equilíbrio. Nós lá, não é palavrão, mas eu vou falar, lá no São Domingo nós temos uma média ponderada, porque é o espaço delimitado para cada um ocupar. Então, às vezes, até nisso a gente vê algumas inadequações. As pessoas sentam, às vezes chega, mal cumprimenta o outro, na hora do abraço da paz se esquiva, não vai ao encontro do outro. Então, essa preparação, Cássio, ela envolve todos os aspectos, todos os detalhes que sintetizam sua presença na vida em comunidade. Não só os fisiológicos, muitos outros. Né? Para a vida em comunidade, por exemplo, nós temos outras questões que desgastam muito e, mais uma vez, eu tenho que fazer o meia culpa, minha máxima culpa. A grande geradora desses deslizes é a mulher, infelizmente. Né? Competição negativa nos bastidores da igreja, isso existe muito. A postura do homem na vida em comunidade, ela é realmente muito mais verdadeira, no sentido de que está ali realmente para louvar a Deus. Ela a mulher ganha em quantidade. Se você for a uma celebração, você vê 70%, 80% é mulher.
mas a presença do homem ganha em qualidade. Eu penso assim, eu acredito nisso. Por isso que eu, quando falo às mulheres, falo sempre nesse sentido. Nós fomos dotadas por Deus de uma capacidade exacerbada de observação. Vocês homens vão a uma festa, no outro dia não sabem com que roupa foram. Nós mulheres lembramos, não só a nossa, de todas as outras mulheres que consideramos interessantes também. Então, o que nós mulheres precisamos assumir o uso, a destinação dessa capacidade na direção do bem. Use essa sua sensibilidade para promover a sua comunidade, para enriquecer a vida em comunidade, não para provocar uma dispersão. Todos os nossos dons, todas as nossas capacidades devem ser usadas, sim, para promover uma convergência no interesse de elevar a comunidade. O livro é dirigido mais às mulheres, então. A todos os cristãos, a todos os católicos. Aliás, a propósito, Fabrini, eu estive a convite dos vereadores na Câmara Municipal e nós tínhamos lá 3 vereadores evangélicos e eles me disseram, mas esse livro não é só para católico, é para todas as igrejas, serve para todo mundo. Na verdade, realmente, apenas um capítulo é específico do católico porque abrange as celebrações que são só nossas. Mas eu não me atreveria a escrever, dar orientações para igrejas que eu não conheço. Eu nunca entrei em outro templo, a não ser um templo católico. Então, realmente, eu fiz um guia para os católicos, mas as grandes a maioria dos casos de deslize, volto a dizer, infelizmente, somos nós mulheres. E se Deus nos dotou de tanta capacidade de observação, que nós saibamos usá-la em benefício do reino de Deus, não é? Em benefício da riqueza da Igreja Católica. E a senhora está sendo vista no Rio de Janeiro por um homem. Ah, sim. O Oséias Teixeira de Souza pergunta: qual a recomendação quando as crianças ficam inquietas durante a missa? É retirá-las ou tentar educá-las para que elas continuem assistindo à missa? Essa educação, Oséias, ela é contínua. Você não consegue passar esses ensinamentos para a criança. Então, vocês vão se comportar assim, assado. Isso não funciona, porque não funciona comigo também. Mas se a criança está impertinente, se está fazendo aquela... Criança que nem artista. Quanto mais público, mais estimulado a expor suas artes, não é? Então, se tem uma criança ali perto de você, fazendo gracinha, e os pais não tomam providência de retirá-la, de dar um passeiozinho lá fora, você deve ignorar. Deve ignorar porque, sem público, o artista sem aplauso, o artista para, a criança também para. Mas as igrejas têm encontrado alternativas maravilhosas. Muitas comunidades têm celebrações próprias para as crianças em seus salões, em suas salas, não é? Então, as crianças não precisam ficar durante as celebrações, a não ser que elas já estejam numa fase de catequizando, então é necessário que elas fiquem porque vão assimilando. Eu gostaria até de contar aqui um caso que envolve um dos meus filhos, envolve o Breno. Eu já disse, o meu padre chama-se Padre Itamar, Itamar Gonçalves. E há pouco tempo, aliás, já faz uns 2 anos, mas poderia ser algo recente, o meu marido estava lendo os jornais e ele fez o seguinte comentário: poxa, mas esse Itamar é bom mesmo de briga, já arrumou confusão. Ele estava lendo uma notícia sobre uma das pequenas rusguinhas aí do governador de Minas Gerais, Itamar Franco, nosso ex-presidente, não é? E meu filho ouviu aquele comentário, pensou que meu marido estava falando do Padre Itamar. Então ele veio e disse para mim: mamãe, não fique triste. Padre Itamar nunca foi do mal. Padre Itamar é do bem. O meu pai está enganado. Então, veja, Oséias, na convivência em família, é pela postura, é pelo testemunho dos pais que as crianças vão se encaminhando verdadeiramente para a igreja. Eu cresci ouvindo as melhores referências aos padres e aos bispos, com os quais tive uma convivência estreita, graças a Deus, com vários bispos. Então, eu nunca tive um pensamento negativo com relação a um padre. Pelo contrário, eu compreendo o momento em que ele não está bem, em que ele pode, às vezes, tomar uma atitude que me desagrada, porque a verdade é a seguinte: nós mesmos, quando acordamos, às vezes, em algum dia, olhamos no espelho e não gostamos da nossa cara, não é verdade? Por que o padre não pode ter um momento em que não está bem? Ele foi tirado do meio do povo. Os sacerdotes são pessoas como nós, limitados, precisam da nossa ajuda, precisam da nossa presença. Então,
é preciso que nós cuidemos também de levar as crianças para um caminho da valorização da igreja como um todo. Estamos na Tribuna Independente para todo o Brasil, na Rede Vida de Televisão. A professora Divina Maria Bertalha está aqui falando sobre postura religiosa na vida em comunidade. Ela é escritora católica. Você, telespectador, pode enviar a sua pergunta pelo Telefax 0, código da operadora 17 224 5556. Tribuna vai para o seu segundo intervalo. Voltaremos em instantes. Rede Vida, o canal da família. Estamos de volta com a Tribuna Independente da Rede Vida de Televisão para todo o Brasil. Estamos entrevistando a professora Divina Maria, escritora católica. Ela tem a participação de todo o telespectador da Rede Vida de Televisão em todo o Brasil e está desenvolvendo o tema Postura Religiosa na Vida em Comunidade. A Angélica de Americana diz o seguinte: professora, parabenizo o programa e toda a mesa. Estou aqui em Rio Preto passeando e estou feliz em vê-la na Tribuna Independente. O que a senhora está falando serve para todos nós. Estou feliz aqui em Rio Preto e na Rede Vida. Um abraço da Angélica de Americana. Obrigada, Angélica. Outro para você. A Tereza Urban, da cidade de Sorocaba, Grande Sorocaba. Ela diz o seguinte: não encontrei seu livro aqui na minha cidade. Onde encontrá-lo? Fale sobre o vestuário das pessoas na igreja. Sobre o vestuário a senhora já falou, falei, né? Do livro também. Também. Bom, Tereza, eu já dei informação, o telefone foi colocado no ar. Você poderá adquiri-lo diretamente na editora Vozes, que está incumbida da distribuição nacional dessa publicação. Nas capitais, todas têm, na maioria delas, em algumas cidades do interior. E em São Paulo, na livraria Loyola, nas livrarias Loyola. E o telefone está no vídeo, você pode ligar que eles vão atendê-la com certeza. Em último caso, se você não for atendida, você pode ligar diretamente para mim, tá bom? Do Rio de Janeiro, a irmã Tereza Oliveira. Ela é das Filhas da Caridade São Vicente de Paulo. A senhora falou sobre a postura na vida comunitária para todo o povo de Deus. Que mensagem a senhora daria para os religiosos consagrados que vivem em comunidade? Eu tenho um carinho enorme pelos religiosos, porque, inclusive, já tive uma tia freira e convivi muito com essas pessoas que têm essa magnitude de entender que a sua vocação é entregar-se integralmente a Deus. O que eu posso dizer para vocês? Vocês é que me dizem tanto, com tanto exemplo maravilhoso, não é? O que eu poderia acrescentar, irmã Tereza, é que a oração de todos nós, quando pedimos a Deus e apresentamos os nossos pedidos, os nossos agradecimentos, é que nós todos devemos incluir, todos vocês, porque vocês fazem um trabalho maravilhoso, um exemplo de dedicação e de amor à igreja. Eu não creio que haja algum detalhe a mais sobre postura, porque você já tem uma postura tão bonita. O que eu tenho realmente a dizer é cumprimentá-la e pedir à senhora, inclusive, que me inclua em suas orações, porque tenho recebido muitos convites para falar por todo esse Brasil sobre esse assunto e é uma grande responsabilidade sair por aí falando de Deus e da igreja. É preciso realmente que as orações me ajudem, porque eu tenho uma alegria muito grande de ser católica. Mas, claro, sou uma pessoa limitada, nem fiz teologia ainda, sirvo a igreja com muita alegria, assumo vários serviços pastorais e aprendo muito com vocês. Quem dera um dia, quem sabe a gente se conheça, poderemos conversar um pouco mais. A professora Divina Maria Bertalha está na Tribuna Independente. Ela é escritora católica, está falando sobre o tema postura religiosa na vida em comunidade. E responde agora a pergunta da Maria Inês Lemos de Melo Ponquio, da equipe de Nossa Senhora. Divina, a gente vê muitas vezes durante a celebração da missa as pessoas com o terço na mão, rezando o terço. É válida
essa postura? O terço é uma das orações mais populares, eu diria talvez a mais popular. O terço é uma oração fantástica, porque eleva a pessoa de Nossa Senhora, a mãe de Jesus e nossa mãe. E ele é tão importante que até o próprio Papa é um dos grandes admiradores do terço e diz, realmente, até está no meu livro, essa epígrafe dele: a todos exorto cordialmente que o rezem, né, sobre o terço. Ele diz isso, João Paulo II. Mas o terço, ele precisa ter um momento especial, porque a gente não pode repetir as palavras como um papagaio. Nós temos que realmente até recitá-lo. Então, rezar o terço durante a missa é totalmente inadequado, é até, eu diria, um desrespeito ao presidente da celebração. Eu vejo alguém, às vezes, rezando o texto durante a homilia. É o maior desrespeito que alguém pode fazer com o presidente da celebração ou com o diácono que esteja desenvolvendo a homilia da celebração. É inadequado, é errado. Eu sugiro a todos, não levem o texto à igreja se você está indo para uma celebração eucarística. E continue rezando o terço, porque ele é maravilhoso, porque ele nos aproxima da Mãe do Senhor e, principalmente, porque ele começa com o Pai Nosso, que é a oração que Jesus nos ensinou. Mas rezá-lo durante a missa é errado, é inadequado, é impróprio, é inconveniente. Ok? A professora Divina está recebendo aqui uma mensagem de Americana, sua cidade, do casal Santo e Antonieta. Queremos agradecer de público o carinho que você, Divina, tem por nós. Somos eternamente gratos. Um grande abraço. Eu quem agradeço a eles. Esse casal é um casal maravilhoso, que tem uma presença muito rica de testemunho, de amor, de fidelidade à igreja. Obrigada, seu santo. Obrigada, dona Antonieta. Quando eu falo em vocês, eu fico até emocionada. Quando vocês não vão à missa, a comunidade toda se preocupa. Onde estarão? Então, realmente, eu tenho mais é que elogiá-los mesmo, porque são palavras que saem do coração. E creiam-me, não sou eu, todo mundo fala as mesmas coisas, vocês merecem. A escritora Divina Maria está sendo vista em Vilhena, Rondônia, pela Francisca Betrame. Ela manda um abração, obrigada pelo livro, e pergunta como nos relacionar com os irmãos de outras igrejas. Francisca, outro abraço para você. Que bom que você gostou do livro. Essa questão realmente é delicada, porque nós católicos somos meio tímidos na hora de assumir a nossa condição de católicos. E os irmãos das outras igrejas, normalmente o fazem até com certo estardalhaço, até com certo orgulho, não é? Eles se vestem, então os evangélicos se vestem de terno, as mulheres se vestem, então eu acho até que eles têm uma postura até mais bonita que a nossa nesse tocante, com relação ao vestuário. E eles defendem a sua igreja arduamente, né, com rigor. E nós, às vezes, por insegurança, e a insegurança é gerada pelo desconhecimento, desconhecemos a nossa igreja, não buscamos um conhecimento aprofundado dos nossos dogmas e deixamos que todo mundo fale mal do padre, da igreja, dos bispos e às vezes até ajudamos, né? Então, como conviver com os irmãos das outras igrejas? Com uma postura de respeito, de tolerância, de compreensão. Porque é isso que nós precisamos fazer. Se nós não conseguimos ver Deus agindo nos outros irmãos, essas palavras são do Padre Zezinho, o meu grande inspirador do crescimento da minha fé. Se a gente não consegue ver Deus agindo no irmão das outras igrejas, não permite que Deus haja em nós mesmos. Então nós temos que caminhar ao encontro desses irmãos, mas eu destaco uma última necessidade: defender a nossa igreja. Eu acho importante não polemizar, não criar discussões desnecessárias. Nós estamos vivendo um momento em que o ecumenismo vem à pauta a todo momento. Então, respeitar as outras igrejas, sim, compreender, tolerar e mostrar que somos católicos, felizes, compreensivos e, como diz até um livro do Padre Zezinho, serenos. Mas não deixar que as pessoas falem mal da nossa igreja, não. Defenda a sua igreja, porque é uma missão nossa. Eu acho que essa é a postura ideal. Se você conseguir, ótimo, porque às vezes os irmãos das outras igrejas são insistentes, inoportunos, não é? E até chegam a provocar uma reação quase automática do nosso lado, de também agredi-los. É melhor não fazer isso. Deixe que eles digam, mas não diga amém às asneiras que a gente ouve por aí sobre as nossas celebrações, não conhecem nada, zombam
dos nossos cultos, zomba dos nossos rituais, sem conhecê-los com profundidade. Então, defenda a sua igreja também, mas respeite o irmão da outra igreja. Ele é irmão mesmo, ele é filho de Deus, como nós. Professora Divina Maria Bertalha, na Tribuna Independente, responde agora pergunta da Francisca Rodrigues, de Balsas, no estado do Maranhão. Ela pede para a senhora fazer um comentário de como a gente, como dona de casa, esposa, participa na comunidade e o esposo não participa com a gente. Porque eu faço trabalho de evangelização e dá resultado. Lá fora, dentro de casa, não dá resultado. Olha, Francisca, creia em mim, essa situação não é exclusiva sua. Muitas pessoas a vivenciam mesmo. Talvez seja exatamente por isso que você está aí. Porque você tem essa missão de, pelo testemunho, evangelizar também o seu marido. E há que ter muita perseverança. Qual é a postura que a gente deve ter com relação aos membros de nossas famílias que não vão? Compreensão, aceitação desse direito que eles têm de não querer ir. Agora, por outro lado, se a cada volta sua da igreja, da vida em comunidade, qualquer momento por ela ensejado ou das celebrações, você voltar feliz, contente, mostrando que o estar lá te fez bem, provavelmente, né, cada dia você vai colocando esse sentimento de alegria seu de ter a comunidade e de vivenciar sua fé. Olha, a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, não é? Há pessoas que rezam durante 20 anos para conseguir sensibilizar alguém. Então, eu espero que você não fique todo esse tempo, mas com certeza você está aí junto de alguém que não vai à igreja, é porque você também tem essa missão. Se você consegue evangelizar fora, ótimo, você vai conseguir na sua casa. É questão de tempo, creia-me, com certeza. A senhora tem sobrinhos e irmã em Alto Garças? Sim, meus pais e a minha irmã mais velha. No Mato Grosso? Sim. Então, o Gustavo, sobrinho, e a Lúcia, irmã mais velha. O Gustavo tem 10 anos. Isso. Então, ele está perguntando, para que serve a confissão? E a Lúcia, irmã, diz o seguinte: Divina, estamos felizes e emocionados em vê-la hoje na Rede Vida. Um grande abraço. Um grande abraço. É Lourdes, a minha irmã mais velha, e o Gustavo é meu sobrinho. Ele perguntou sobre a confissão. Exato. Olha, é muito importante falar disso. Eu coloco a confissão em 2 momentos no livro. Coloco a confissão comunitária, que é uma das celebrações, e coloco o sacramento da confissão. Muita gente pensa que a confissão acabou. Em quantas comunidades eu chego e as pessoas me dizem, olha, aqui ninguém confessa. Aqui vai todo mundo comungar e ninguém confessa. Confessa quando tem confissão comunitária. A casinha, o confessionário, ele pode ter desaparecido de algumas igrejas, mas o sacramento da confissão, não. Ele continua existindo e é a nossa via de reconciliação com Deus e com a comunidade, com as pessoas. Nós não podemos jamais deixar isso de lado. A confissão tem que ser buscada por todos nós. Olha, não sei se você, Gustavo e Lourdes sabem disso, mas os padres se confessam, o Papa se confessa, não é? Então, aceitar a nossa limitação, aceitar as nossas falhas é o primeiro passo para caminharmos na direção da confissão. E outra coisa, a confissão comunitária, ela é maravilhosa porque nos une, nos nivela como pecadores, mas ela não pode ser única em sua vida. Você deve, a igreja recomenda a confissão pessoal com seu padre. Então, busque este momento, de acolhida fraterna de um padre, para realmente você restabelecer-se diante das pessoas, da comunidade de Deus e ter acesso a uma vida plena de alegrias, felicidades com a comunhão eucarística. A professora Divina Maria responde agora a pergunta do advogado Eufli Ângelo Ponchio. Ele pertence à equipe de Nossa Senhora e está aqui na banca da tribuna. Uma pessoa sem fé é como uma planta seca, sem viço. Eu concordo quando a senhora disse que as pessoas... O brasileiro acredita demais em superstição. Como que essas pessoas se relacionam tanto com superstições? Como a senhora entende essa forma? Eu acho que isso aí vem muito da nossa cultura. Nós somos um país tão rico, tanto em termos territoriais como em cultura. Nós temos influências de culturas europeias, americanas. Então, nós temos
muitos cultos, muitas manias, muitas crenças, muitas superstições. E às vezes as pessoas, uma conclusão que eu chego, é que às vezes as pessoas repetem os atos, esses gestos advindos de uma superstição, até por um condicionamento. Não que ela acredite que jogar sal no fogo, por exemplo, vai fazer a visita indesejada ir embora. Não, isso aí não é para ir embora. Também, virar a vassoura, uma linha na testa da criança, parar de soluçar. Quantas outras superstições. O nosso povo brasileiro realmente é muito apegado às superstições. E agora eu vou revelar uma coisa para vocês. Eu não tenho uma superstição, eu nunca tive superstição na minha vida. E isso vem da minha vivência familiar. Meus pais não têm superstição. E eu acho que o católico que sabe que o seu Deus é a única fonte emanadora de poder deste mundo, deve entender que nenhum objeto tem poder. Poder vem só de Deus. E se você tem Cristo, Jesus, que foi a encarnação do Deus, do nosso Pai, para trazer a sua mensagem de amor, você tem uma fonte muito maior, inestimavelmente maior, de poder para poder solucionar pequenas situações. Então, a superstição deve ser deixada de lado pelo católico consciente. Tribuna Independente na Rede Vida de Televisão para todo o Brasil. A professora está recebendo uma mensagem da cantora Vera Lúcia, de Andirá, no Paraná. Sim. Vera Lúcia, que sempre vem aqui a Rio Preto participar das celebrações e também cantando aqui na Rede Vida de Televisão. Estará na próxima sexta-feira, né? Cantando na celebração. Parabéns pela desenvoltura, estamos ligados. Um grande abraço. Obrigada, Vera Lúcia, muito obrigada mesmo. Estou realmente encantada com o seu trabalho. Continue com essa missão linda de evangelizar através das suas canções e da belíssima voz que Deus te deu. Obrigada. De São Luís do Maranhão, o Elmar Costa diz o seguinte: agradeço pelo livro que mandaste. Foste muito iluminada. Que Deus a abençoe. Quando você escreveu, Deus estava com você. Que Deus te abençoe. Abraços fraternos. Obrigada, Elmar. Até eu queria relatar aqui um fato interessante. Quando eu comecei a escrever o livro, eu estava fazendo isso em casa, mas como eu sempre estou muito à disposição das pessoas, ficava difícil, era telefone, era porta, era toda hora alguém me interrompendo. Aí eu pedi ao meu padre se ele podia me ceder uma sala na igreja para que eu desenvolvesse os temas que depois ele iria revisar teologicamente. Aí ele me disse assim: que tal aquela sala atrás do Santíssimo, ao lado do altar? Falei, ótima. Então, todos os dias, durante esse tempo que eu me dediquei a esse trabalho, e durante esse tempo eu saí entrevistando os padres, algumas pessoas, visitando algumas comunidades, eu passava no sacrário, me ajoelhava, como faço sempre, não porque estava fazendo o livro, mas naquele momento eu pedia a Deus que me iluminasse, que me inspirasse os temas, os assuntos certos e as palavras certas para realmente fazer um livro que fizesse bem às pessoas, que as ajudasse a realmente ter muita felicidade em ser católico, como eu tenho. Então, algumas pessoas brincam comigo que, na verdade, esse livro tem coautoria, porque eu passava antes no Santíssimo e pedia ajuda e depois ia escrever. Então, é uma coisa interessante da época que eu fiz o livro. Tribuna Independente vai para o seu terceiro e último intervalo. Estamos entrevistando a professora Divina Maria Bertalha, escritora católica. Ela está falando sobre o tema Postura Religiosa na Vida em Comunidade. Rede Vida, o canal da família. Voltamos já já. Entramos no último bloco da Tribuna Independente aqui na Rede Vida de Televisão para todo o Brasil com a professora Divina Maria Bertalha, escritora católica. Está falando sobre postura religiosa na vida em comunidade. Várias mensagens estão sendo enviadas para a professora Divina Maria, de Uvonei e a Clotilde de Pato Branco, Paraná. Bem-vinda Matias e Jaqueline de Americana, São Paulo. Também de Americana, a Nilma Melo e Amanda Caio e Cardos. De Maringá, Paraná, parabéns pela entrevista, Carita Filizola. A Nisa de Garça, interior de São Paulo, parabeniza
pela sua presença no programa e agradece pelo jornal que enviou aos padres Quinzinho, Valdo e Domingos. Parabéns pela entrevista, estamos orgulhosos de você, Nelson e Adelaine de Americana. E tem uma mensagem aqui do Geraldo Cassetari. Sou advogado e participo ativamente da igreja e da minha comunidade em Sorocaba. A situação que exponho, graças a Deus, não se refere à minha paróquia. Mas durante os anos que integrei o Conselho Arquidiocesano de Leigos de Sorocaba, pude perceber em muitas comunidades que alguns padres fazem dela um reinado, entre aspas, e os paroquianos seus súditos. Dizem, podem fazer o que vocês quiserem, desde que seja de acordo com a minha vontade. Eles não entendem que é a comunidade que fica. Ele é provisório nela. Não lembram que Jesus disse que o seu reino não era desse mundo. O reino desses padres é aqui. Como lidar com essa situação? Realmente, o pároco tem um grande poder. Ele é realmente um pequeno reizinho, como você afirmou. Ele tem o dever de decidir o direcionamento de muitas coisas de ordem prática na sua comunidade. E alguns, às vezes, vão por esse caminho. Sabe o que eu quero dizer a você? Que nós precisamos ser uma presença efetiva de oração pelos padres, de alegria, de companhia, de fraternidade. E quando isso ficar insuportável, eu quero lembrar aqui as palavras de Dom Helder Câmara. Se o outro está muito pesado, carregue-o no coração. Você não vai deixar de ser católico porque um padre está atuando numa linha que não está te satisfazendo. Graças a Deus você não deixou. E realmente os padres passam e a comunidade fica. Mas nós precisamos valorizar os padres. Eles são os verdadeiros representantes do sacerdote de Jesus na terra. Não abandoná-los porque assumiram um gesto ou uma atitude que nos contrariou. Tá bom? Mais duas mensagens chegando para a professora Divina Maria. De Cuiabá, Mato Grosso, Maria Auxiliadora Martins e o Anastácio. Parabéns pela brilhante entrevista, um grande abraço. De Apucarana, Rosanir de Lima. Ela diz aqui que sou sua prima. Nunca a vi pessoalmente. Estou super feliz em vê-la e realmente é algo maravilhoso. Meu abraço carinhoso e que Deus a abençoe. Obrigada. Ela não a conhece pessoalmente? Acho que eu também não sei de quem se trata, mas que bom saber que eu tenho uma prima aí. Obrigada. Quem sabe a gente se vê logo. De Guarujá, o Ricardo diz o seguinte: segundo Santiago, a fé sem obras é morta. Quais seriam essas obras nas comunidades? Realmente, o discurso só não tem muito valor ou tem nenhum valor. Nós ficarmos só falando que Jesus veio para nos salvar, que a comunidade precisa se unir, que as pessoas precisam ser solidárias, que as pessoas precisam ter gratuidade, realmente não. A fé sem obra realmente é muito pobre, o discurso fica muito fraco e insubsistente. Quais seriam as obras? Nós temos várias linhas de atuação pastoral. Você, não sei se atua diretamente numa comunidade, mas você pode procurar o seu padre e se informar. Se na sua comunidade não existe esse tipo de trabalho, você pode até sugerir, trazer propostas, novas ideias, porque nós temos muitas linhas. Não só a de assistência a enfermos, as catequeses, a catequese eucarística é uma obra maravilhosa, valorosa, importante. Nós não podemos nos distanciar do catecismo, nós temos que trazer esses ensinamentos para as nossas crianças, para os nossos jovens, a catequese do crisma, matrimonial, batismal, enfim. Há muito que se fazer numa igreja e sempre é bem-vinda uma ajuda, uma ideia nova, que traga até um oxigênio novo, para que realmente a igreja assuma efetivamente a direção da obra. Isso realmente, concordo com você, precisa existir e já está sendo feito por muitas comunidades. Professora Divina, de Cuiabá, a Zenita Alves dos Santos pergunta: o que significa confissão comunitária? A confissão comunitária é uma celebração considerada pela igreja cabível em ocasiões extraordinárias, em que muitas pessoas precisam se beneficiar do sacramento da confissão no mesmo instante. Então, no Brasil, nós temos várias comunidades que adotam essas celebrações.
várias pessoas fazem a reflexão junto e são-lhe abençoados os pecados de uma forma coletiva. Nisso consiste a confissão comunitária, mas volto a repetir, volto a lembrar, a igreja recomenda, deve ser esporádica, excepcional. A verdadeira confissão é aquela que a gente faz diretamente com o padre. Um grande beijo para a senhora, dona Zenita. E São Paulo, capital, a Maria Cédina pergunta, não, ela não pergunta, ela pede para a senhora falar um pouco sobre catequistas e como iniciar. Eu tenho uma emoção com as catequistas. Em Americana, eu tenho o privilégio de testemunhar, de acompanhar o trabalho delas, da nossa equipe, da minha comunidade. Meu filho é catequizando e realmente é uma missão incrível, maravilhosa, que me emociona, porque são mães que deixam seus lares, seus afazeres e vêm cuidar dos nossos filhos. E algumas mães, como eu testemunho também, às vezes já acham oneroso demais, custoso demais levar e buscar os filhos à porta da igreja. O que nós podemos fazer é tentar transmitir uma catequese viva, não catequese de papel, de leitura, de decoração. A criança precisa sentir que a igreja é vida, que nós estamos tentando encaminhá-las para um ambiente onde haverá vida, uma coisa ativa, dinâmica, não uma coisa de leitura, de decorar a Bíblia, que para o universo da criança é muito pobre tudo isso. Ela pode até decorar, mas ela não vai se sentir atraída depois para continuar buscando uma vivência cristã. Escritora Divina Maria, de Petrópolis, o Fábio diz o seguinte: o motivo por que a senhora inseriu no seu livro um vocabulário de termos e siglas. Ele parabeniza pelo programa. Obrigada. O Fábio, esse vocabulário que eu inseri no final traz 88 palavras, termos religiosos e 340 siglas. Por que eu fiz isso? Às vezes o padre, o celebrante, o presidente da celebração, ou as nossas publicações católicas usam esses termos que nem sempre são do conhecimento da grande maioria das pessoas. E as pessoas me perguntam muito, olha, Padre Itamar falou isso, o que quer dizer querigma, parousia, o que quer dizer conla, e várias outras siglas. Então, eu comecei a me interessar por essa questão e quis incluir. E realmente foi uma feliz ideia, porque muita gente me liga e me diz assim, olha, eu não sabia que existia tal entidade. Por exemplo, existe uma entidade chamada Unitalsi, que fica na Itália, italiana, e ela promove gratuitamente o transporte de deficiente físico a todos os santuários católicos da Europa. E eu descobri essa entidade e incluí essa sigla através de uma leitura de um jornal, não foi nem de uma publicação católica. Então, o objetivo foi esse, Fábio, tentar esclarecer as pessoas mais ainda acerca dos termos usados na literatura católica, nas homilias, nas celebrações e também conhecer mais esses movimentos, essas associações e essas entidades que atuam na linha do bem. A professora Divina está recebendo 2 mensagens de Americana, uma do Alex e outra da Sueli Moura Oliveira, cumprimentando pelo programa. Obrigada. O programa foi curto, parece, né? Um abraço a todos. Já acabou o programa. É mesmo? É. Que pena. Nós temos que encerrar a Tribuna Independente de hoje, que teve a presença da professora Divina Maria Bertalha, escritora católica, que desenvolveu o tema Postura Religiosa na Vida em Comunidade. Nós temos aqui inúmeras perguntas que chegaram, fax, telefone, e eu vou encaminhar a senhora para que a senhora possa levar essas perguntas e, na medida do possível, responder a esses telespectadores que se dignaram a participar do programa, que se interessaram pelo tema, pelo programa e pela sua exposição. Eu agradeço aqui a presença do pessoal da banca, o Aparecido Cássio Alves, seminarista, obrigado, Aparecido, a Maria Inês Lemos de Melo Ponquio, da equipe de Nossa Senhora, muito obrigado, Maria Inês, e ao advogado Eufli Ângelo Ponquio, da equipe de Nossa Senhora. Por sinal, a Maria Inês e o Eufli formam um casal de grande atuação na comunidade católica, na comunidade cristã. A todos eles, nosso muito obrigado. À professora Divina Maria, devolvemos a palavra para que possa fazer as suas despedidas e também as suas considerações finais. Obrigada. Eu quero agradecer a todos que me incentivaram pelas manifestações, pelas indagações. Agradeço especialmente à Rede Vida pelo convite. Cumprimento a Rede Vida pelos seus 6 anos concluídos na última semana. Quanta riqueza
essa televisão tem levado aos lares brasileiros tão carentes de uma informação televisiva que forme, que oriente a educação das nossas crianças, dos nossos jovens e de nós adultos também. Quero mandar um abraço muito especial ao pessoal de Maringá, onde estive recentemente dando uma palestra, Dom Murilo, que me acolheu com tanto carinho. Muito obrigada, abraço a todos vocês. Agradeço a Banca Ilustre que me arguiu e quero deixar uma mensagem para todos vocês. Certamente é possível ser católico e muito feliz. Eu sou muito feliz por ser católica e gostaria que vocês descobrissem essa felicidade, quem ainda não a vivencia. E quem a vivencia um pouco, que tente intensificar essa alegria de servir a sua igreja. Que nós possamos, como pede o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, conseguirmos ser sal e ser luz neste mundo. Em período de apagões, quantos outros apagões andam por aí? Da solidariedade, da falta de alegria, da falta de solidariedade, de gratuidade, que nós consigamos temperar as vidas das pessoas na dose certa, sem fanatismo, com serenidade e iluminar as pessoas. Primeiro, nos iluminarmos a nós mesmos, porque essa luz vem de Deus, e depois tentar iluminar as pessoas para que elas sejam felizes. Nós somos vocacionados à felicidade em primeiro lugar, e depois a fazer o outro feliz, e que todos tenham uma alegria de viver a sua comunidade de uma forma tão gostosa como eu vivo a minha. Obrigada a todos. Um abraço a todos vocês. Eu me esqueci de registrar aqui que a professora Divina Maria Bertalha já participou do programa Jô Soares, da Rede Globo. Quando que foi? Foi em outubro do ano passado e foi reapresentada em março porque a produção considerou um dos melhores programas do ano passado. E foi muito bom porque tem um alcance enorme e, apesar de que a tônica ficou bem na linha do humor, nós conseguimos também passar a mensagem da alegria de se ter fé, da alegria de se ter uma comunidade. Foi muito bom, foi muito importante. O cristão tem que ser alegre, né? Sim, sem dúvida. A Madre Teresa de Calcutá afirmou isso, né? A marca do cristão deve ser a alegria. Eu que choro tão fácil, rio com muito mais facilidade ainda, graças a Deus. Muito obrigado, professora Divina Maria. Nós encerramos o programa da Tribuna Independente com a frase do dia, que foi extraída do que a professora Divina Maria expôs aqui durante a Tribuna Independente com o tema Postura Religiosa na Vida em Comunidade. Que a nossa presença no mundo, pela nossa postura, revele Jesus às pessoas. Que a nossa presença no mundo, pela nossa postura, revele Jesus às pessoas. Assinado, professora Divina Maria Bertalha, a quem renovamos os nossos agradecimentos pela sua participação na Tribuna Independente da Rede Vida de Televisão no dia de hoje. Um abraço a você, telespectador, que teve sua pergunta respondida. Você que não teve as perguntas respondidas, elas serão encaminhadas para a professora Divina Maria e, na medida do possível, ela responderá a todos vocês que se interessaram pelo programa e pelo tema. A todos, muito obrigado. Rede Vida de Televisão, o canal da família, a TV da Boa Notícia.